Então, família, é um prazer estar falando com vocês. Estamos iniciando aqui a série Perspectivas, onde nós ouviremos histórias que irão nos impactar, emocionar e até nos confrontar. Então, solta a vinheta! Cada um de nós levamos conosco uma história, aonde nós somos o personagem central. Porém, nenhum enredo é construído apenas por um personagem. Cada história traz consigo outros personagens que nos enxergam de outro ângulo, em outro ponto de vista, com outra perspectiva. É por isso que hoje nós iremos ouvir a história de um atleta paralímpico que rompeu as barreiras e atingiu lugares que ninguém nunca imaginou. Hoje ele é atleta de elite internacional, isto é, compete dentro do Brasil e fora dele. E vamos conhecê-lo. Vem pra cá, Arthur Xavier! Ó, prazer, meu parceiro. Fica à vontade, sinta-se em casa. E hoje nós iremos ouvir a história do Arthur Xavier, mas na perspectiva do seu pai. Então venha para cá, William! Prazer, meu querido. Fica à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado, viu, por ter aberto aí as portas para nós, da sua casa, para que nós possamos conversar. Mas todo atleta só atinge lugares altos e chega em lugares longínquos na ajuda e na colaboração da equipe técnica e de um bom treinador. Por isso, hoje nós iremos conhecer a história do Arthur, mas no ponto de vista também do seu treinador. Então, vem para cá, Cris! Prazer, meu querido. Senta aí, fica à vontade. Obrigado. A equipe formada, então, vamos começar. Vamos ouvir a história do Arthur, mas antes de ouvir a história dele através do seu pai, vamos conhecer quem é o William. É um prazer estar falando com você. E se apresente para nós, William, por gentileza. Ô Israel, é uma satisfação, né, receber você aqui. E eu sou o William, como já dito, e sou casado há 24 anos. O Arthur é o primogênito e tem o Pedro também, que é o segundo filho. E todos os dois são atletas de natação. Isso é muito bom. E você nasceu e cresceu em que bairro? Aonde? Eu nasci, né, morava no Barreiro, na região do Barreiro, me casei e vim aqui para o Nova Vista. E tem uns 24 anos que eu moro aqui no Nova Vista. Sim. Isso é muito bom. E com quantos anos você e sua esposa tiveram aí o Arthur? Quando nós tínhamos 7 anos de casado, foi onde que a gente começou a se programar para ter o Arthur. E nesse tempo, né, que a gente se programou bastante, né, para, né, a chegada do Arthur. E o Arthur nasceu em 2007. Ah, legal. Sim. E quando aí o Arthur chegou na família, a grande expectativa, né, a grande alegria, sendo o primeiro filho de vocês e você sendo o pai de primeira viagem, né? Vocês disseram para mim ali que o Arthur tem uma limitação intelectual, hoje é atleta paralímpico. E aqui a minha pergunta: quando que foi o momento que vocês identificou essa limitação no Arthur e qual é essa limitação? Então, Israel, o Arthur, ele nasceu prematuro de 33 semanas. No período de alfabetização do Arthur, ele foi totalmente normal. Porém, já no período escolar, foi onde começou a surgir algumas dificuldades, onde que os professores começaram a notar algumas dificuldades no Arthur e pediu para que a gente levasse ele no neuropediatra. E a gente levou ele no neuro, aí foi de onde que nós começamos a acompanhar mais próximo. Porém, essas limitações que o Arthur tinha, né, que o Arthur, na realidade, que ele tinha, não, que ele tem, foram
assim, mais visíveis, né, quando ele entrou para a natação, né, foi onde que ele, né, começou a ter mais dificuldade de ter sequências de treino, de lembrar, né, assim, essas situações assim. Sim, eu acho interessante aqui ressalto também essa percepção de prontidão que vocês tiveram, né? Eu sou filho mais novo lá em casa, sou o caçula, minha mãe teve uma menina, a Tereza, teve irmãos, meus irmãos também são gêmeos, o Bruno e o Breno, que são no meio, e eu sou mais novo. Então, quando minha mãe ali me ganhou no hospital, foi para casa, os médicos não identificaram nenhuma limitação. Cheguei em casa, minha mãe me colocou do lado dos irmãos. Eu, cabecinha meio tortinho, o olho espinguelando, eu falei, isso aí tem problema. Me levou de volta para o hospital. E aí que eles identificaram que eu tinha toxoplasmose e tal, mas de prontidão os médicos não falaram. Foi ali a percepção da minha mãe, a prontidão dela em atender também, observar essa diferença. Por isso eu chamo a atenção de todos os pais para essa percepção dos filhos, né? Observar os filhos. Porque muitas vezes os médicos não vão detectar de prontidão, muitas vezes também psicólogo, psiquiatra, passa batido. Mas aí entra a visão diária dos pais. Aí entra a percepção dos pais em estar atento em relação aos seus filhos. Por isso aqui eu também lhe deixo meus parabéns, né? E outra coisa também que eu quero lhe perguntar, como você e sua esposa lidou com essa situação como pais? A partir desse momento que vocês descobriram essa limitação no Arthur. Então, desde então que a gente, né, soube das limitações do Arthur, a gente colocou ele em aulas, né, de violão, né, foi um período que ele teve, né, fazendo, né, aulas de música, né. Na escola ele treinava, né, capoeira, ele treinava, né, essa parte. Então, a escola também ela teve uma importância muito grande nesse período de que a gente soube dessas limitações do Arthur, né? Mas assim, foi um período, né, que a gente sempre acompanhou o Arthur em todos os passos dele, né, até ele chegar na natação. Né, e nunca deixamos de apoiá-lo. Né? Sim, e isso deixo aqui meus parabéns a você, porque uma coisa que eu tenho observado, e eu acho também que o Cris pode colaborar e corroborar com isso, no CT a maioria ali, 90% dos atletas, são acompanhados pelas mães. Tô certo, Cris? Tá certo. A maioria ali dos atletas, as mães estão sempre dando respaldo, sempre ajudando os filhos no crescimento e desenvolvimento dos filhos. Os pais, é claro, também nós vemos ali, encontramos, mas de forma bem esporádica, de vez em quando. Você não. Todas as vezes que eu estou lá, eu encontro com esse homem, juntamente com o Arthur, dando respaldo, dando ali essa força, e isso é a diferença. É o diferencial que o William tem, porque muitos pais, né, não só nessa situação, em outras situações, diante de lutas, dificuldades, preferem ir embora, deixando a sobrecarga apenas com a mulher, deixando essa tarefa de ser o respaldo, a fortaleza do filho. Além de você ter optado e escolhido em ficar, não apenas ficou por ficar, mas escolheu ajudá-lo a contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Arthur. Por isso, eu deixo aqui meus parabéns também para você, como Muito pai, obrigado. que é um combustível para o seu filho. Sim. Né? E também eu creio que o Arthur faz diferença na sua família, faz diferença no meio da parentela. Então, eu quero lhe perguntar também quais foram as barreiras dos preconceitos que vocês tiveram que romper, tanto na escola quanto na sociedade, na área do esporte. Teve alguma barreira de preconceito? Então, Israel, o preconceito, ele está em todos nós, o preconceito. E nós trabalhamos isso em nós para não deixar transparecer
esse preconceito. E a maior importância nossa é o Arthur. Então nós conversamos com o Arthur, primeiramente. O Arthur, o que você acha? O que você pensa? O Arthur, ele super tranquilo. O Arthur, ele super aceitou a ideia. E a maior barreira nossa foi que, tipo assim, nossa, era o que as pessoas vão pensar. Só que aí nós já quebramos essa barreira. Por quê? Que o maior patrimônio que a gente tem é os nossos filhos. Então, ver a felicidades deles, então isso que é o mais importante. E ele falou: pai, eu estou super tranquilo, eu estou super bem e eu quero. Eu falei: se você quer, meu amigo, aí eu já estou com você. Então, isso ficou tudo para trás, né? Então, o mais importante é ver a felicidade deles. Sim. E a escola ajudou também nesse desenvolvimento do Arthur, a escola, quando tomou ciência ali da limitação intelectual. A escola deu esse auxílio para a família e para o Arthur? A escola assim, ela é super parceira. Ela também, ela tem nos ajudado, ela tem nos apoiado, né? E a gente tá indo cada dia. O Arthur tem evoluído, né, na questão do Paralímpico. O Arthur, hoje, com todas essas ajudas, né, não só, né, escola, mas o apoio da família, do treinador, dos amigos, do convencional, dos amigos, né, que ele fez no Paralímpico. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento, né? E a gente, como eu disse, a gente está sempre com o Arthur, onde que ele estiver, onde ele quiser chegar, a gente vai estar junto com ele, não só com ele, mas com o Pedro também, que nós temos outro filho. Sim. Né? Então, a nossa vida é eles. Sim, e quando você atinou em levar tanto o Pedro quanto o Arthur para a natação, quando se deu isso? Em que momento? Quantos anos eles tinham? Como foi isso? Então, o Arthur, ele começou a nadar com 4 anos de idade, né? Porque ele tinha problemas respiratórios. Então a gente colocou ele na natação e desde então ele foi gostando, ele foi evoluindo, a gente foi investindo e hoje ele já sabe o que ele quer e a gente está sempre com ele. Isso é bom. E quando você colocou tanto o Arthur quanto o Pedro, você tinha essa dimensão que ele poderia alcançar futuramente a Paralimpíadas, tanto quanto outros campeonatos importantes? Ou você não tinha essa dimensão, ou não chegou a imaginar que ele poderia avançar tanto assim? Não, Israel, a gente como pai, a primeira coisa que eu penso como pai é estar inserindo o meu filho no esporte. Sim. E, consequentemente, as coisas vão acontecendo, né? Pela disciplina, pela questão do respeito, esses valores que vão te fortalecendo, porque ninguém imaginava que o Arthur poderia chegar onde que ele está e o que ele tem ainda mais para evoluir, para ele conquistar, né? Então eu digo que é um mérito, né, que ele está conseguindo, né, por todas as barreiras que ele já derrubou, né? Então isso é um mérito para ele também. Com certeza. E outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar,
qual é o impacto que o Arthur teve diretamente na sua vida, na vida da sua família, do Pedro e da sua esposa? Então, os nossos filhos, nós sempre quisemos ter filhos. Sim. Então, a maior gratidão que nós temos hoje é de ver eles crescendo bem, né, respeitando o próximo, né, tendo limites, né? Então isso é um dos valores que a gente mais preza, e saber que ele é tudo para nós. Isso é muito bom. E qual a perspectiva que você tem do Arthur? Quando você olha para o Arthur, como você vê o seu filho, seu amigo, seu parceiro, tanto o Arthur quanto o Pedro? Como você os enxerga? Eu enxergo todos os dois da seguinte maneira. Israel, eles podem chegar onde que eles quiserem. Nada os impede deles estarem onde eles quiserem estar. Porque nenhuma limitação ela te faz ser derrotado se você permitir. Verdade. Então, o que eu vejo isso tanto no Arthur quanto no Pedro, e eu vejo que todos os dois têm potencial para ir longe. Sim. E eu também teci uma frase que eu levo no meu coração com uma bandeira. Não deixe a sua limitação decretar o seu futuro. Mesmo com a limitação, porque todos nós trazemos conosco uma limitação. Não é ela que vai nos paralisar, não é ela que vai nos bloquear durante a caminhada, né? Pelo contrário, nos dará mais força para continuar rompendo barreiras. Por isso, finalizo aqui com você a pergunta: qual conselho você tem para dar para os pais, tanto de pessoas que trazem consigo uma limitação, quanto os pais aí que têm filhos convencionais? Qual o conselho que você daria para eles? Olhando para a câmera, diz por gentileza. Então, o seu filho, ele é capaz de tudo. Basta você acreditar, ele acreditar que isso vira realidade. Todo sonho que a gente sonha, se a gente acreditar, a gente consegue o nosso objetivo. Verdade. E eu concordo com isso. E vamos para o próximo entrevistado, né? Igual eu disse, agora é o momento de nós conhecermos aqui o Arthur no ponto de vista do seu treinador Cris. Mas antes de sabermos a história do Arthur, vamos conhecer quem é o Cris. Quem é você, Cris? Prazer, muito bom estar participando do podcast, né? Meu nome é Cristóferson Dias Nascimento, eu sou natural aqui de Belo Horizonte mesmo. Eu moro em Contagem e comecei minha trajetória com a natação como atleta, mas eu não fui um atleta de ponta, né? Nem federado eu cheguei a ser, então treinei muito pouco tempo ali na adolescência, mas eu sempre tive o esporte dentro de mim, né? Eu sempre quis participar dos esportes, de evoluir, né? E ter a dedicação ali. Então eu falo que eu sou o técnico, é um atleta frustrado, né? Um atleta que não deu certo. E quando chegou a época de fazer a faculdade, eu já tinha bem definido o que eu queria fazer educação física, porque era a forma com que eu gostaria de trabalhar, né? Trabalhar não tinha ideia ainda de atleta, mas tinha a ideia de trabalhar com educação física, era algo que eu gostava. E aí fiz a educação física na PUC, né? Na PUC do Coração Carístico. Antes de eu formar, eu formei em 2012, e pouco antes de eu formar eu fiz um estágio obrigatório na natação paralímpica.
E aí, pós estágio obrigatório, eu já iniciei a trabalhar com a equipe lá de forma voluntária, né? Então, o estágio durava ali um semestre e eu continuei. E permaneci lá até a entrada no centro de referência, né? Então, foram 9 anos trabalhando de forma voluntária. Dentro desses 9 anos, teve 2 anos que a gente conseguiu aprovar um projeto. Então, 2 anos eu recebi e 7 anos de voluntário dentro da natação. Até a chegada do centro de referência, que começou em 2019. Então, em 2019, a gente iniciou esse maravilhoso projeto, né, que a gente tem hoje. E começamos com a equipe assim, muito velha e precisava dessa renovação, né? Precisava ter atletas novos, atletas de idade escolar, para a gente ter aquela de quanto maior a base da pirâmide, mais a gente garimpa atleta de alto rendimento, né? Sim. Então começamos a fazer peneirada, o boca a boca, né, de chamar atletas, até a gente formar uma equipe, né? Então, dentro dessa formação, a gente levou esses atletas para 2 Paralimpíadas escolares. A primeira, a gente bateu o recorde de Minas Gerais, né? Foi a melhor participação de Minas Gerais. E ano passado a gente bateu de novo o recorde de colocação, né? A gente tinha ficado em 5º o ano retrasado e em 4º ano passado. Então é fruto do projeto que tem dado certo, né? E dentro desse projeto a gente colocou 4 atletas na seleção de jovens e o Arthur já chegou na seleção adulta, né? Então ele nem passou pela seleção de jovens, já foi direto para adulta. Isso é bacana. Quando então você já iniciou a caminhada, você já começou na equipe paralímpica? Isso, comecei na equipe paralímpica. Eu trabalhei com outras coisas, né? Uhum. Trabalhei com preparação física também, então eu tive atletas de vários esportes diferentes. Então, assim, isso me deu um credenciamento a trabalhar tanto com a parte da água quanto com a parte física, né? Sim. A gente vê aí a realidade de muitos treinadores que às vezes dependem de um preparador físico, porque não sabe muito da piscina, mas não sabe tanto da parte física. E eu, com esse trabalho que eu fiz, a partir foi em 2016 que eu entrei no centro de treinamento, chamado Centro de Treinamento 5. E lá a gente trabalhava com preparação física de atletas amadores e profissionais. Então a gente tinha atleta profissional de futebol, atleta amador, atleta de base. Eu tive o 2º melhor atleta de squash, né, do Brasil, treinou comigo lá. Tive atleta do atletismo, da própria natação, corredor de rua, triatleta. Teve atleta que a gente montou preparação física, foi fazer o Ironman, né? Ironman, que é muito difícil, né? Então, assim, eu tive uma gama de experiência muito grande, né? E aí, com a entrada lá em 2019 no projeto da natação lá do Centro de Referência, eu assumia os 2 postos, né? Tanto o treinador como o preparador físico, né? E como é que é esse trabalho que você realiza com os atletas, tanto mental, físico, emocional, como é? Uhum. Os atletas, assim, eu costumo falar que a minha sorte é que eu não fui atleta. Isso abriu minha mente para outras possibilidades. Então eu acredito muito na ciência. Então, assim, o que a ciência me diz sobre treinamento? Então fui buscar o que os treinadores, principais treinadores lá de fora estavam fazendo,
o que produziam de ciência, né, de artigo científico, e que eu poderia melhorar meus treinamentos. Achei um autor que é um autor muito bom, né, se chama Stephen Seiler, que fala sobre o treinamento polarizado, que é um treinamento que a maior parte do treino ela é em baixa intensidade. O Xavier e meus atletas não treinam numa intensidade moderada e treinam uma certa quantidade em alta intensidade. Então, meu treino é baseado em baixa e alta intensidade. Então, que é o mais, segundo o autor, né, o mais adequado não só para natação, como vários esportes, né? E então, assim, a gente vê assim muitos treinadores às vezes repetindo o que fez quando era atleta. E eu tive a oportunidade de ter um outro lado, né? Sim. Eu fui atleta, mas eu tive a oportunidade de ver o que a ciência me diz e como eu posso trabalhar. Então, aí, depois disso, foi a organização, organizar o treino, montar os treinos, montar a preparação física e meio que acertar na periodização ali para os atletas estarem na melhor forma física no dia da competição. Muito bom. E quais são as classes que você lida na natação lá? Quais são os tipos de pessoas que você lida? A gente tem todas as classes, né? Então, a natação ela tem classe para deficiência físico-motora, classe para deficiência visual e a deficiência intelectual. As classes de deficiência física ela vai do 1 ao 10. Então, como no atletismo tem um T lá de track, né? Sim. A natação tem um S de swim. Então é swim, S1, S2, S3 até o S10 para deficiência físico-motora. E aí ela é definida pelo seguinte: quanto maior o grau de comprometimento do atleta, menor é a classe dele. Então pensa num S10, seria uma amputação de mão. O cara Sim. amputou a mão, ele tem uma limitação pequena, né? E aí ele é classificado como S10. E pensa no S1, o tetraplégico que movimenta só o pescoço. E ele nada só fazendo uma ondulação de pescoço, por exemplo. Esse seria o maior grau de comprometimento, né? E aí ele cairia na classe S1, por exemplo. E temos a de visual, que é S11, 12 e 13, é muito parecida com a do atletismo. Sim. Que é o B1, B2, B3, né? Se não me engano. E o S11 ele é totalmente cego, ou mínimo percepção de luminosidade. E o S12 e o S13 é determinado pela acuidade visual, que ele consegue enxergar, né? Sim. O S12 bem limitado, o S13 enxerga um pouquinho mais. E a classe do S14, que ela é para deficiência intelectual. Interessante que na classe do intelectual, no Paralímpico, né, pelo IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, não tem subdivisões. É uma classe só. Então entra autistas que têm a deficiência intelectual agregada, entra o síndrome de Down, então entra o deficiência intelectual leve ou deficiência intelectual grave, então todos estão na mesma classe. E aí fica um pouco injusto, né? Você tem o Arthur, por exemplo, que tem tempos parecidos com o convencional, mas muito porque ele não tem uma limitação muito grande. Então, assim, ele consegue aprender bem, tem a limitação na hora do entendimento, na hora do treino, mas algumas correções é muito mais fácil de fazer com ele do que com alguém que tem uma deficiência intelectual mais grave. Sim. Entendeu? Então, assim, por essas divisões ele tem uma certa vantagem, como todos os atletas que estão hoje no Paralímpico, né, competindo internacionalmente, tem basicamente essa deficiência intelectual leve, né? Sim. Que ele sobressai. Tem as competições pela
Virtus ou pela CBDI, né, que é a Confederação Brasileira de Deficiência Intelectual, que aí eles têm as subdivisões, mas no Paralímpico ainda não tem. No Paralímpico ele fica só essas classes. Então a natação paralímpica ela é definida dessa forma, né, do S1 até o S14, e do 1 ao 10 deficiência físico-motora, 11 ao 13 visual e a 14 intelectual. Você falou do desempenho. Por exemplo, no atletismo, o T11 é um cego total ou aquele que tem menos de 4% ali da visão, né? E na minha classe é cego contra cego na corrida. Uhum. Na natação ocorre, igual você falou, aquele que não tem uma mão, por exemplo, falta ali a mão. Ele vai competir somente com aqueles que não têm uma mão ou ele também pode competir com outros de outras classes? Ele pode, assim, pela natação, a classificação funcional que eles passam, ela é um pouco diferente da do atletismo. Pensa assim, numa pessoa normal que tem força normal, amplitude de movimento normal, flexibilidade tudo normal, coordenação, ele teria 300 pontos, se for fazer a avaliação que os classificadores fazem. Sim. Para entrar dentro do Paralímpico, ele tem que perder 15 pontos. Então, assim, por exemplo, a amputação da mão, a mão ele perdeu mais do que 15 pontos, então ele entra como S10. E aí, essa pontuação, ele vai, quanto mais pontos ele perder, mais vai descer na classe. Então, você tem ali, por exemplo, na classe S10, não é só amputado da mão, você tem outras deficiências que entram na mesma classe. Exemplo, por exemplo, S10 que eu conheço no Brasil, você tem atleta que tem síndrome de pólio que afetou, por exemplo, só a panturrilha direita, que ele tem uma limitação grande ali de força e acaba perdendo os 15 pontos. Você tem o pé torto congênito, pessoa que nasceu com o pé torto congênito, fez a cirurgia para correção, mas o tornozelo acaba ficando muito travado. Você tem amputados, você tem algumas deficiências neurológicas como PC e outras deficiências que acomete também. Então a natação não vai pela deficiência, ela vai pela o que o atleta consegue fazer e pela pontuação que ele vai perdendo, né? Sim. E como foi o primeiro contato aí com o Arthur? Quando se deu isso? Se deu na competição que eu participei do convencional. Eu estava levando um atleta que ele era um S8 e ele precisava ter uma marca para chegar na seleção de jovens, porque ele tinha competido, mas não tinha competido ainda as competições do Paralímpico, né? Então eu precisava de uma marca oficial para poder levar esse atleta dentro de uma seleção, porque ele já tinha tempos muito bons para que credenciariam ele estar dentro de uma seleção de jovens, né? E aí dentro dessa competição eu fui conversando com os técnicos, né, os técnicos do convencional, e um técnico específico, que foi o Mário, ele é técnico do Mackenzie, e ele falou sobre o Arthur, falou, tem um atleta lá que é muito difícil de entendimento do treino, então ele acaba agarrando um pouco lento, mas será que entraria na classe S14? Aí eu expliquei para ele como que funcionava, né, que ele tinha que realizar os testes, né, são três laudos que o S14 precisa, que é o teste de QI primeiro, com um teste comportamental, e esses dois são feitos por uma psicóloga, e o laudo médico comprovando a deficiência. Então, quando ele foi fazer, a gente indicou uma psicóloga, e aí ele foi fazer o teste, e aí deu o QI abaixo de 75. Então ele estava apto a entrar dentro do Paralímpico, né? Então esse foi o primeiro contato. Eu tive com o pai, né? Que conversei com ele, expliquei como funcionava.
fiz uma reunião com o pai e a mãe para explicar, né? Porque tem aquele preconceito, né? De, meu filho é deficiência intelectual, ele é doido. Não, seu filho tem uma dificuldade, ele não é doido. Ele tem, assim, a deficiência intelectual leve, com certeza, muitas pessoas dentro da população geral têm a deficiência intelectual leve e não sabem. Que se for fazer o teste, acaba dando identificado, mas não sabe. Porque ela passa, às vezes, imperceptível. Às vezes o aluno na escola ele tem a dificuldade, aí o pessoal fala, ele é bagunceiro. Às vezes ele é muito agitado, que tem algumas características também. No caso do Arthur, ele é mais tranquilo, mas tem alguns que são muito agitados. Você pode ter várias, né? Você pode ter o aluno que seja mais, não consegue ficar quieto, aí eles falam que o aluno é hiperativo, e às vezes pode não ser uma hiperatividade, às vezes pode ser uma deficiência intelectual, né? Tem um aluno que não consegue acompanhar a turma, e às vezes é mais quieto, mais retraído, não consegue socializar. Você tem alunos que têm a deficiência intelectual, que tem uma facilidade para socializar, mas é muito agitado, e tem outros que têm muita dificuldade de socializar, que são mais calmos. Então, tem habilidade em umas áreas, mas dificuldade em outras áreas, né? Exatamente. Então, assim, é difícil identificar, assim, é só com a psicóloga fazendo o laudo mesmo para identificar, né? E quando... Desculpa. Pode falar. Quando você, assim que bateu os olhos no Arthur, você já identificou a prova específica dele? Ou ele já veio com essa formação já? Eu já tinha informação, né, das provas que ele disputava. Que ele era muito bom no costas, muito bom no livre, e o borbo também ali, não nadava o peito, né? Então, eu já tinha ali mais ou menos quanto que era o tempo dele, já sabia mais ou menos quanto que era. E aí, na hora que eu fui ver ele pessoalmente, eu falei, caramba, esse menino tem perfil de nadador. O perfil dele é exatamente de nadador. É alto, tem envergadura muito boa. Então, eu já identifiquei ali que poderia vir coisas muito boas ali, né? Pelo perfil dele. E aí, a primeira vez que ele veio treinar comigo, que eu bati o olho dele dentro da água, eu falei, cara, esse menino, se trabalhar direito, ele vai longe. E aí a gente iniciou esse processo lá ano passado, né? Vai completar um ano ainda agora, né? Ainda não tem nem um ano, então vai completar um ano de treino que ele treina com a gente. E como é a sua satisfação como treinador de ver o Arthur indo para Paralimpíadas hoje em Paris? Isso aí é uma emoção que eu nunca pensei que eu fosse sentir. Porque a gente, como treinador, pensa, o atleta ela é a extensão do nosso sonho também, né? Verdade. Então, a gente conseguir realizar o sonho do atleta, ele está realizando o nosso sonho. Então, quando eu entrei em 2019, que a gente não tinha nenhum atleta que iria para uma competição nacional, para você ter ideia. Então, meu objetivo era ter um projeto forte e que tivesse essa possibilidade de levar esses atletas em competições nacionais e internacionais, né? Sim. E conquistar isso, né? Eu lembro a emoção que eu senti quando meus primeiros atletas foram convocados para a seleção de jovens. Eu também fui convocado como técnico a primeira vez. A emoção das primeiras medalhas. Aí no caso do Arthur, quando ele chegou, que ele disputou a primeira competição importante e teve uma melhora significativa nos tempos. Então, assim, a satisfação, a emoção de estar proporcionando aquilo para ele. E assim, talvez, pode ser que no convencional ele não teria tanto sucesso, né? Pode ser que
aconteceria com ele o que acontece com muitos atletas do convencional, que é treinar até a categoria júnior, e aí na hora que entra para sênior, né, que seria o profissional ali, acaba largando e vai fazer outras coisas. O Mackenzie, por exemplo, ele não trabalha com sênior, ele tem só até a categoria júnior. Então muitos clubes, ou o sênior tem que ser muito forte para estar lá dentro e o clube aceitar, ou então ele trabalha só a categoria de jovens. Então pode ser que ele chegaria num certo momento que desistiria da natação. E proporcionar isso para ele chegar num alto nível, a nível dele estar entre os 4 primeiros do nível mundial, poxa, isso é muito satisfatório. E assim, a emoção que foi também da gente na seletiva paralímpica, né? Sim. Que aí o principal objetivo, a gente está desde o ano passado com esse objetivo, né? Desde quando ele se credenciou para estar dentro da seleção, a gente já sabia que ele poderia disputar a seletiva e o tempo estava bem próximo. Então, o trabalho, né? A gente vem trabalhando com esse objetivo. E na hora que se alcança, cara, acho que não tem sensação melhor para o treinador. Verdade. E qual é o impacto direto, tanto que o Arthur, quanto a equipe paralímpica teve na sua vida pessoal e na vida esportiva mesmo? O Paralímpico, ele entra na minha vida profissional a partir do momento que eu começo a virar um profissional, né? Que ele entrou ali no final da graduação e o pessoal até zoa que quando você é mordido pelo mosquito do Paralímpico, você não quer sair mais, né? E então, assim, a paixão pelo Paralímpico já veio desde ali. A paixão pela natação, ela veio de antes, e aí juntou as duas coisas, né? Eu sempre quis trabalhar com alto rendimento. Eu sempre tive essa perspectiva. Na graduação, a gente acaba tendendo ali, às vezes, a ir por um lado da musculação e tal, mas eu sempre tive essa ideia de querer trabalhar com atleta. Igual eu falei, eu fui atleta frustrado, né? A gente, quando é atleta frustrado, quer, às vezes, trabalhar e levar alguém, né? Alguém ou uma equipe no alto rendimento. Então, desde essa época que eu comecei a trabalhar com Paralímpico, eu já me apaixonei e não quis parar, né? E ter oportunidade dentro de um projeto grande de formar atletas que possivelmente, futuramente, vão ser o futuro do Brasil aí no Paralímpico, pô, é muito gratificante. Me deixa muito feliz e realizado, né? E assim, eu tenho alguns sonhos ainda a realizar, mas eu posso falar que um dos sonhos profissionais, que é ter um atleta dentro de uma Paralimpíada, eu conquistei. Então esse é um sonho que eu tinha e eu conquistei esse sonho, né? Com a ajuda do Arthur. E eles causaram, na sua vida pessoal, como pessoa, como homem mesmo, o que eles causaram de impacto para você? Acho que é o aprendizado, né? A gente, todo dia é um aprendizado diferente com a pessoa com deficiência, né? Então, é aprendizado de luta, é aprendizado de não desistir dos seus ideais, é o aprendizado de convivência, né? Porque a maior parte da população não convive com uma pessoa com deficiência, né? Então, às vezes, chega um ou alguém fica deficiente na família e tem aquele impacto, né? Verdade. Então, a gente aprende muito com o deficiente. Então, aprende a ser uma pessoa melhor, aprende a conviver melhor em sociedade, aprende a lidar melhor com a pessoa com deficiência e com a sociedade em si. Então, assim, eu considero que hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente, mais bem informada, graças ao Paralímpico.
graças à pessoa deficiente. E assim, a gente tem o exemplo do Arthur aqui, que é um exemplo que está lá na ponta, né? Sim. Mas o tanto de pessoa com deficiência que passou pela natação, treinando ou fazendo aula comigo e ajudar aquela pessoa um pouquinho ali, já era muito gratificante, né? Então, a pessoa com deficiência impactou muito na minha vida, em todos os sentidos, em percepção, em tudo. Isso é muito bom porque eu não enxergo, né? Sou cego total, mas algo que tem me presenteado muito no seu treinamento lá de referência são outras pessoas que trazem consigo outras limitações. E nesse relacionamento diário com eles, eu tenho aprendido muito, tanto com pessoas que têm ali uma limitação intelectual, quanto paralisia cerebral, quanto outras deficiências físicas. Eu tenho aprendido muito. E eu convoco a todos vocês a conhecerem o centro de treinamento, a conviverem, a relacionar com pessoas que trazem consigo uma limitação. Porque mesmo eu, tendo a minha limitação, aprendendo com a dos outros, eu aprendi a romper as minhas limitações. E a partir desse momento, qual conselho você tem para dar aí, tanto para os treinadores paralímpicos quanto para o convencional? Acreditar, né? Primeira coisa, acreditar no sonho, né? E buscar realizar esses sonhos. E eu acho que o principal conselho, que se eu fosse dar um conselho para mim mesmo, lá no início da graduação, é estudar. A gente não perde nada com o estudo, né? Só tem ganho. Então, busquem ver o que a natação está fazendo, né? Ou o esporte que ele vai querer seguir. Então, busca entender os métodos, entender como funciona o treinamento e aperfeiçoar isso. Porque quanto mais você se especializar, mais oportunidades você vai ter no futuro. Então, é o principal conselho que eu dou para os técnicos aí. E correr atrás dos sonhos, né? Verdade. Agora, vamos para ele, o principal da nossa entrevista. Arthur Xavier. Antes de conhecermos aí a sua carreira, quem é o Arthur? Quem é você? Opa, eu sou natural de Nova Lima e moro aqui em Nova Vista desde sempre. Eu, como meu pai disse, eu nado desde os 4 anos e tô aí até hoje na natação. Eu comecei no profissional, não, né? Eu comecei a nadar competindo com 12 anos no Mackenzie e depois, ano passado eu mudei pro CTR. E você sempre gostou da natação ou você gostava de outro esporte antes de começar a natação? Assim, eu sempre gostei de natação. Foi meu primeiro esporte, mas, teve um tempo que eu me afastei um pouco da natação pra fazer outros esportes, sabe? Sim. Como meu pai disse, capoeira eu já fiz, acho que taekwondo, só que não foi por muito tempo, né? Porque depois eu voltei pra natação. E aí foi ali que eu comecei a focar mesmo, entendeu? E o que você espera aí desse campeonato da Paralimpíadas em Paris? Então, eu espero que seja uma competição que eu ali consiga dar meu máximo, né? Sim. Vai ser uma experiência nova. Assim, Paris, né? É uma oportunidade que só tem de 4 em 4 anos. Verdade. É incrível, bem legal. E o que você sente quando você está nadando? Qual é o sentimento? Você diz, no meio da prova e no meio dos treinos ali, a sensação de estar na água. Durante os treinos, quando eu não estou cansado, assim, ao ponto de minha mente sempre tá ali falando pra eu desistir, eu sempre, eu sempre foco, né? Sim. Ali pra sempre ter a mente de sempre dar meu melhor, mesmo não aguentando mais, assim, porque eu sei que
quando eu dou o meu melhor, vai vir um resultado, né? Sim. E sempre vem, como sempre tá vindo aí. Isso é bom, né? Aí, e na competição é isso, é o fruto do treino, né? Então eu faço ali o que eu já treinei e vai vir um resultado, né? É isso. Isso é bom. E você costuma projetar, planejar a natação, ali, a competição, antes de entrar para ela? Você consegue, você mentaliza, por exemplo, você imagina nadando, como você vai pular, você chega a se imaginar assim? Sempre, tipo, acontece naturalmente assim, com aquela ansiedade, né, de nadar, sabe, de nadar durante a competição. E eu já até acostumei, né, porque é um negócio que eu acho que já virou natural, sabe? Sim. Entendeu? Isso é bom demais. E qual é a coisa que você mais gosta de fazer fora aí da natação? Durante os seus dias? Quando eu estou no meu lazer, assim, eu gosto de videogame, né? Ficar jogando ali, descansando, sabe? E às vezes também de sair, sabe? Isso é bom, né? Exatamente. E quais jogos você gosta? Eu gosto de jogos tipo online, modo história, de ação, sabe? Isso é muito bom. Legal. E qual a importância que seu pai, sua mãe, seu irmão, a família tem na sua vida? Assim, eles têm uma importância muito grande. Eles sempre estão me apoiando, sempre, tipo, toda a competição. Não só meus pais, minha família estão lá me acompanhando, sempre vendo a competição, sabe? Vendo como é que é. Porque, assim, para eles é diferente, né? De eu estar lá e de eles estão lá, então é muito legal, muito gratificante. Isso é muito bom. E qual a importância da equipe paralímpica e dos seus treinadores também na sua vida? É muito ótimo, velho. Assim, sem eles, né, eu não estaria aqui, sabe? Sem eles eu não estaria tendo esses resultados. Eles no treino, assim, me motiva sempre a dar meu máximo ali, sabe? E além disso tudo, o que você tem aí para dizer para os atletas paralímpicos, quanto para os atletas também convencional? Assim, eu digo que você sempre tem que dar seu máximo em tudo que você fizer. Porque, é muito bom sonhar, né? Então você sonha e sonhando você se dedique, que você vai conseguir. É isso. Isso é muito bom. E, igual o Arthur disse, finalizo aqui dizendo: sonhar não custa nada, mas realizar os sonhos é um alto preço a se pagar. Então, prossiga sempre sonhando, mas esforce, batalhe para conquistar os seus sonhos. Um abraço para todos, estamos apenas começando. Um abraço. Muito obrigado, William. Eu que agradeço demais. Muito obrigado. Obrigado, Arthurzão. Valeu. Obrigado, Cris. Obrigado, Rael. Que Obrigadão. agradeço. E outras oportunidades virão. Deixe aí seus comentários, suas perguntas, tanto aqui pro paizão, tanto pro filhão, quanto pro treinador, porque eu creio que depois de Paris teremos outros vídeos, outras oportunidades para sabermos aí o resultado. Um abraço para todos.